O principal meio de falar com Deus é pela oração. E o principal meio de Deus falar com a gente é pela Bíblia. A Bíblia já foi traduzida para mais de 3.000 idiomas. E entre 5 e 7 bilhões de Bíblias já foram impressas. Mais do que Harry Potter, Senhor dos Anéis e a saga Crepúsculo juntos. Não é só o livro mais vendido do mundo, mas também o livro mais roubado, mais contrabandeado. E mais pessoas perderam a vida tentando compartilhar e proteger este livro do que qualquer outro. E esse livro tem um poder único e muda a vida das pessoas. A Bíblia é composta por diferentes livros, escritos por dezenas de autores ao longo de um período de 1.600 anos. A primeira parte é chamada de Antigo Testamento. Abrange a criação, a história e o início do relacionamento de Deus com o seu povo. O Novo Testamento fala sobre a vida, os ensinamentos, a morte e a ressurreição de Jesus. E também sobre o crescimento da igreja primitiva. Quanto mais lemos, mais aprendemos sobre o incrível plano de Deus para a humanidade e para cada um de nós. A Bíblia é uma das formas mais claras de Deus falar com a gente. Ela fala de pessoas reais, agricultores, pescadores, reis e rainhas, guerreiros, artistas, médicos, astrônomos. Mas ela também é, 100%, a palavra de Deus. Pessoas escreveram, mas Deus inspirou tudo. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Pense dessa forma. O universo cinematográfico da Marvel. A visão de cada filme foi cuidadosamente pensada, planejada e projetada pelo executivo da Marvel Studios. Mas para que a visão vire realidade, muitas pessoas têm que se envolver. Roteiristas, diretores, produtores, operadores de câmeras, atores e editores. O executivo não filmou uma única cena sequer. Mas ninguém pode contestar que ele é o criador do universo cinematográfico da Marvel. Da mesma forma, a Bíblia é a visão de Deus. Ele escolheu envolver muitas pessoas de diferentes origens e estilos de vida. Eu não sou cristã de berço. A primeira vez que eu fui à igreja foi quando eu tinha uns 13 anos. Eu comecei a ouvir falar de Jesus e eu fiquei fascinada por ele e pelo que ele ensinava. Eu lembro de voltar para casa e perguntar aos meus pais se eu podia ter uma Bíblia. O meu pai disse: é muito bom que você faça perguntas sobre Deus e sobre a vida, mas eu não acho que você vai encontrar Deus entre 4 paredes de uma igreja. Ele estava convencido de que a Bíblia era um livro elaborado pelos romanos para controlar as pessoas. Então ele disse: tenha muito cuidado. Faça muitas perguntas enquanto a lê. Esse foi o início da minha jornada de fazer perguntas sobre a Bíblia e estudá-la. Mas eu acho que o conselho do meu pai surtiu o efeito contrário do que ele esperava. As minhas perguntas começaram a aumentar e eu comecei a me perguntar: eu posso confiar? Isso realmente aconteceu ou alguém só inventou isso tudo? Essas perguntas foram a razão pela qual eu quis estudar a Bíblia e ir para a faculdade. E pela qual eu continuo estudando a Bíblia e fazendo o meu PhD em Novo Testamento. Eu fiquei impressionada com as evidências que tinham sobre a confiabilidade histórica e a credibilidade textual do Novo Testamento. Os estudiosos comprovaram que os textos bíblicos não foram manipulados ou modificados de uma forma significativa. O motivo de termos a Bíblia hoje é porque, por centenas de anos, as pessoas consideraram esses textos tão importantes e tão relevantes que valia a pena compartilhá-los, copiá-los e preservá-los e até mesmo morrer por eles. Uma das razões para eu confiar na Bíblia como texto histórico é que no Novo Testamento, os 4 evangelhos remontam relatos de testemunhas oculares de Jesus e foram escritos com base na memória viva das histórias que elas relatam. Isso é uma coisa que me faz confiar muito na Bíblia, porque esses relatos sobre Jesus podiam ter sido rejeitados se fossem considerados falsos. Em vez disso, vemos que foram imediatamente reconhecidos como importantes e foram compartilhados, copiados e difundidos pelo mundo inteiro, muito antes de que qualquer pessoa ou governo tivesse a chance de manipulá-los ou controlá-los. Também vemos que temos 4 evangelhos, não um, relatos coerentes de testemunhas oculares de Jesus.
Se quisessem tentar controlar ou manipular a história, criariam um e não 4. Um dos fenômenos que os historiadores têm dificuldade em explicar é o auge da igreja primitiva nos primeiros 300 anos, apesar da perseguição radical. Muitos dos primeiros seguidores de Jesus foram perseguidos e até assassinados pela mensagem que os textos levavam. As evidências históricas nos mostram, então, que não temos nenhuma razão para desconfiar da exatidão essencial do que os evangelhos dizem sobre Jesus. Existe um historiador chamado Tom Holland que, em sua pesquisa, descobriu que dentro do Novo Testamento nós temos escritos que são os mais revolucionários e impactantes escritos que surgiram no mundo antigo. Ele descobriu que eles tiveram uma enorme influência nas sociedades do mundo todo de hoje. O que você acha da Bíblia? Eu nunca nem li. Não faz parte da minha cultura. É difícil me comprometer com ela. Pra mim, um livro de filosofia. É subjetiva, então você pode interpretar do seu jeito. Eu acho que é legal a palavra de Deus. É 10. A Bíblia é viva. Eu acho que é como uma professora muito boa. E eu adoro que agora existam tantos formatos da Bíblia. Eu acho que é boa, meio difícil de ler. Acho que é algo que as pessoas deveriam ler ao menos uma vez na vida. O que você acha da Bíblia? Deve ter algumas coisas bem legais que aconteceram centenas e milhares de anos atrás. Acho que é só um livro de história. Um livro de autoajuda, ou como um mapa pra vida. Sinceramente, eu acho que é um pouco antigo, sabe? Tem algumas mensagens muito boas na Bíblia. Mas eu acho que ela tem algumas palavras antiquadas. Eu acho que era muito editado e que Jesus não teve nada a ver com isso. Ela é a forma de Deus falar com a gente. Assim, quando oramos, falamos com Ele. E com a Bíblia, Ele fala de volta com a gente. Uma das críticas mais comuns em relação à Bíblia é que ela é antiga e que não é mais relevante para nós. Mas o bom é que a Bíblia está cheia de histórias e sabedoria sobre as mesmas coisas que enfrentamos todo santo dia. Tipo, não andem ansiosos por coisa alguma. Ou, como querem que os outros lhe façam, façam também a eles. Ela é honesta e autêntica sobre a vida. A Bíblia não esconde coisas de nós. E também não se esquiva da verdade. Ela nos diz para aprender a fazer o bem, tratar os outros justamente, ajudar a quem é maltratado e até para orar por aqueles que nos magoam. Aprendemos muito sobre ter humanidade na Bíblia. E também aprendemos sobre a maneira de Deus, como Ele age, fala e ama. Tudo é revelado através da Bíblia. Dizem por aí que a Bíblia é como uma carta de amor de Deus para nós, porque o vemos buscando relacionamento com as pessoas. Não importa o tamanho do erro delas. E 2 Timóteo 3,16 diz que a Escritura é útil para nos ensinar o que é verdade, para corrigir nossos erros e para nos treinar no que é certo. Aprendemos sobre como Deus nos vê, por que Ele nos criou, nosso propósito nessa vida e quem Ele é. Meu nome é Jonathan Ogden. Eu sou um introvertido designer gráfico / animador amador, aspirante a TikToker. Aí, olha só a mochila. Mas a maioria me conhece como cantor e compositor. A Bíblia me inspira de muitas formas. Percebi que ela me lembra da verdade, me lembra de quem eu sou, da minha identidade. Ela me lembra de ter esperança. Também influencia minhas canções. Quando uma passagem me inspira, parece que salta da página. Parece que é um convite para escrever sobre ela. É minha maneira de construir um relacionamento com Deus. Acho que o melhor louvor honesto e autêntico é expressar o que acontece no seu coração.
Me lembro de tentar compor uma música num momento muito difícil. Meu pai tinha falecido e minha mãe e eu estávamos tentando lidar com a pandemia. Eu nem sabia o que dizer naquele momento, mas lembro que coloquei um louvor e decidi orar. Uma frase veio à minha mente. Eram as palavras água viva. Vem de uma passagem da Bíblia em que Jesus usa a analogia da água para explicar como um relacionamento com Ele e seu amor satisfaz o nosso coração no mais profundo, como água entrando num lugar seco. Na verdade, escrevi essa música para mim, para expressar a situação que eu estava passando. Mas desde que compartilhei a música, ela alcançou ouvintes no mundo inteiro. É reconfortante saber que uma situação que eu passei pode ajudar alguém que está passando a mesma coisa. Quando temos uma experiência com Deus e sua bondade, algo em nós instintivamente quer reagir. Se vemos algo engraçado, rimos. Se for algo triste, choramos. Se for algo santo e maravilhoso, queremos reagir com louvor. Everlasting nothing else compares to knowing. Não tem jeito certo ou errado de louvor. Sua conexão com Deus pode ser pela música, pelo design, pela escrita, o que preferir. O importante é se conectar com Deus a qualquer hora, em qualquer lugar. To be with you, Lord, your love is like a waterfall. Seja com louvor, oração ou lendo a Bíblia, nosso relacionamento com Deus cresce ao passarmos tempo com Ele. Ele se importa muito com todos nós e Ele quer se comunicar com a gente e quer ter um relacionamento com a gente. Na vida, estamos sempre correndo para o que vem a seguir. Então, que tal fazer uma pausa, tirar um tempo e tentar fazer uma oração em seu grupo?